Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Souza, estamos aqui para mais uma excelente e legal aula de História aqui do nosso pré-ENEM. Espero que vocês estejam aprofundando aí todos os conteúdos, porque hoje teremos um assunto importantíssimo aqui que estaremos tratando. O tema de hoje é Guerra Fria. Olha só, pessoal, Guerra Fria é o nosso tema de hoje, tá? Tema importantíssimo. Vamos ver que já caiu as formas que foram abordadas no Enem. Então, assim, é um conteúdo extremamente importante, requer bastante atenção. Guerra Fria, pessoal, entendendo primeiramente o que foi a Guerra Fria, nós temos aqui um conceito. Se liga nesse conceito. A Guerra Fria foi um período de conflito político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que durou de 1947, ou seja, pessoal, logo ali após a Segunda Guerra Mundial, até 1991, a queda do Muro de Berlim, né? A guerra foi caracterizada por uma polarização do mundo em dois blocos. Um bloco alinhado ao capitalismo, ou seja, aos Estados Unidos, né? O bloco capitalista alinhado totalmente aos Estados Unidos, e outro bloco alinhado ao comunismo. Esse bloco alinhado ao comunismo, pertencente aí, sob liderança aí da União Soviética. Os dois países representavam ideologias distintas, ou seja, ideologia bem diferentes, né? Com a União Soviética a defender o socialismo e os Estados Unidos a representar o capitalismo. Como vocês já estudaram, tenho certeza, então a Guerra Fria é uma disputa bipolar no mundo, né? De um lado o mundo socialista, do outro o mundo capitalista, União Soviética e Estados Unidos. E eles são antagônicos, ou seja, estão sempre em rota de colisão, até porque as suas ideologias são completamente distintas. Aprofunda, inclusive, viu, aluno, seus estudos aí sobre socialismo e sobre capitalismo, para você entender bem a diferença entre os dois, as duas formas de pensar a economia e pensar a política. Socialismo, capitalismo. Fica aí a dica para você, tá? Vamos seguir aqui. Sabemos agora o que foi a Guerra Fria. Agora, como que ela começa, não é? Então, aí seus antecedentes. Nós temos aí, em primeiro lugar, a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta reuniu os presidentes dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, viu, gente? Segunda Guerra. Para estabelecer as zonas de influência sob a hegemonia norte-americana e soviética. Basicamente, pessoal, Churchill, Stalin e Roosevelt, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos, se reuniam para dividir o que restava ali da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Quais seriam suas zonas de influência? Quais seriam as zonas de influência dos Estados Unidos? Quais seriam as zonas de influência da União Soviética? Então, ali ficou mais ou menos definido já que a parte ocidental da Europa ficaria sob a gerência dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Já a parte oriental da Europa, que abrange ali aqueles países do leste europeu, ficariam sob a liderança da União Soviética. Tudo bem? Vamos seguir, então. Teve logo após aí a Conferência de Potsdam, que dividiu o território alemão em 4 zonas de influência, sob domínio soviético, francês, estadunidense e inglês. Detalhe, viu, pessoal? Essas partes francesa e inglesa, obviamente, estavam aí alinhadas aos interesses norte-americanos, porque os Estados Unidos é a grande superpotência militar e econômica após a Segunda Guerra Mundial. Então, dizer que o território francês e inglês na Europa Ocidental e, no caso aí mais específico, na Alemanha Ocidental, estavam totalmente
totalmente alinhados e sob a hegemonia americana, não é nenhum exagero, viu? Já a Alemanha Oriental ficou sob comando aí da União Soviética Socialista. Uma curiosidade importante é que eles dividiram a Alemanha, né, lado capitalista, lado socialista, ou seja, lado americano, inglês, francês, e lado socialista soviético, mas a capital, Berlim, ficou totalmente dentro da União Soviética. Aí os Estados Unidos teve que inaugurar uma grande ponte aérea para levar todos os seus suprimentos do lado capitalista para dentro do seu lado de Berlim. Entendeu isso? Berlim ficou totalmente dentro do lado socialista, mas Berlim também foi dividida em ocidental e oriental, em capitalista e socialista. A capital. Por isso que teve que se construir o Muro de Berlim. E muita gente confunde isso. O Muro de Berlim não é um muro que divide a Alemanha capitalista da socialista. O Muro de Berlim divide Berlim, tá? Que ficou totalmente dentro do bloco socialista, do lado socialista, mas que ela, a cidade de Berlim, também foi dividida em lado ocidental capitalista e lado oriental socialista. Aprofunda seus estudos sobre isso aí, fica a dica para você não cair aí em nenhuma pegadinha, resolvendo questões e estudando. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Tivemos também em seguida a Conferência de São Francisco, onde foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de manter a paz, fortalecer laços entre os povos e evitar possíveis guerras. Tivemos também os acordos de paz da Segunda Guerra Mundial, que estabeleceram as bases aí para o início da Guerra Fria. Esses acordos aí vão consolidar a influência soviética no leste europeu e a influência americana, britânica, francesa, ou seja, capitalista, dentro da Europa ocidental. Tudo bem? Vamos passar aqui. Nós temos aí, pessoal, a cortina de ferro, assim foi descrita essa expressão por Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês da época, né? Que simbolizava aí a divisão ideológica entre os territórios do mundo capitalista e o mundo socialista na Europa. Ele disse assim, se abateu sobre a Europa uma cortina de ferro, né? A cortina de ferro, então, separava o que era a Europa ocidental, capitalista, da Europa, né, oriental, influenciada pela União Soviética, ou seja, a Europa socialista, né? Então, a Europa capitalista e a Europa socialista estavam divididas. Uma sob influência americana, a Europa ocidental, outra sob influência soviética, que no caso é a Europa oriental, o leste europeu todinho ali. Então essa divisão na Europa ideológica, de ideologia, lembrando, que ideologia, professor? Ideologia capitalista, ideologia socialista. Essa divisão na Europa foi caracterizada por Winston Churchill como a cortina de ferro que se abateu sobre a Europa. Tudo bem? Tranquilo, gente? Olha o mapa. Isso é o símbolo da cortina de ferro. Ah, professor, foi construído um muro na Europa e ele foi chamado de cortina de ferro, como fizeram em Berlim. Não, não tem nada disso, tá? Gente, a cortina de ferro, ela não é nenhum muro de tijolos, de concreto, nenhuma barreira de metal. Ela não é nada disso. A cortina de ferro é uma barreira imaginária, uma linha imaginária. Ali, sabe, como o meridiano de Greenwich, por exemplo, a linha do Equador, tá? Existe, mas é imaginário, não é nada físico. A cortina de ferro seria, olha no mapa, essa divisão aqui, ó, entre as duas Europas que se formam naquele momento. De um lado, em azul no mapa, você pode observar a Europa que está sob influência do capitalismo.
regida principalmente pelos Estados Unidos. Do outro lado, em vermelho, nós temos aí a Europa que está sendo regida pelo regime soviético, pelo socialismo. O que é aquela parte cinza ali no meio? Suíça, Áustria, Suíça principalmente, é o que se chamava na época de zona neutra, tá? Os socialistas, os comunistas até brincavam, é o lugar onde vamos poder descansar do socialismo, do comunismo, enfim, é uma área neutra. Mas então nós temos aí, olha, a cortina de ferro que se abateu sobre a Europa, dividindo aí o continente de forma ideológica. Tudo bem, pessoal? E é claro, não é, que tudo isso acontece principalmente no campo da política. É a política internacional que rege a Guerra Fria. E para isso, eu trouxe para vocês aqui hoje as principais ofensivas políticas. Nós temos, de um lado, a doutrina Truman dos Estados Unidos, que é uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco dos países capitalistas. Tal doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis, né? Então essas medidas eram para fortalecer o capitalismo. Aí, claro que a União Soviética vai lançar a sua ofensiva política também, não é, gente? O Comintern, que é uma organização de origem soviética formada em 1947 para congregar e oferecer apoio aos países socialistas. Foi convocado por Stalin em resposta ao plano capitalista. Era assim, gente, um lançava uma medida, o outro lançava também. Plano Marshall é uma ajuda econômica americana voltada para a reconstrução dos países europeus após a Segunda Guerra, fornecendo recursos e subsídios a esses países, tá, sob cobertura econômica dos Estados Unidos. Beleza, aí a União Soviética vai lá e Comecon, fundada em 1949, com os mesmos objetivos do Plano Marshall, mas para promover a integração e oferecer apoio aos países do leste europeu alinhados à União Soviética. Tá vendo? A União Soviética também ajuda economicamente os países alinhados com ela. Aí, olha só, mais no ponto de vista militar da coisa, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança militar internacional fundada em 1949, cujo objetivo era estabelecer um pacto militar de defesa mútua entre os países do bloco capitalista e combater o comunismo. Aquela ideia, mexeu com um país capitalista, mexeu com todos. Vocês sabem que isso é um dos gatilhos da atual guerra da Ucrânia, não é? A Ucrânia queria fazer parte da OTAN, a Rússia não aceitou, e é um dos gatilhos, é claro que não é o único motivo, né? Mas é um dos gatilhos para a atual guerra da Ucrânia. Para você ver como a Guerra Fria ainda deixou resquícios que até hoje nós presenciamos. Tudo bem? Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é como se fosse a OTAN da União Soviética. É um acordo militar firmado em 1955, 14 de maio, estabelecendo uma aliança entre os países socialistas do leste europeu e estabeleceu um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares. Ou seja, a OTAN é do lado capitalista, o Pacto de Varsóvia é do lado socialista. A OTAN ajuda dos países capitalistas, o Pacto de Varsóvia, os países socialistas. E aí, além de tudo, eles entraram numa série de corridas, de disputas para ver quem tinha a melhor tecnologia, para ver quem tinha os melhores armamentos, para ver quem tinha a melhor ciência. Quem entrou nessa disputa? Os dois polos antagônicos aí, Estados Unidos e União Soviética. Então a Guerra Fria também é um lugar de disputa espacial, é a corrida espacial, não é? Foi um dos principais aspectos da Guerra Fria, com os Estados Unidos e União Soviética competindo para alcançar avanços tecnológicos e demonstrar superioridade militar. A União Soviética lançou o primeiro ser vivo ao espaço, o primeiro satélite, o primeiro astronauta, e os Estados Unidos chegou à Lua, né, nessa corrida espacial aí. Uma corrida também que foi armamentista, uma corrida, não é, que foi uma outra faceta importante da Guerra Fria, com os dois blocos investindo principalmente em armas nucleares e outros armamentos de última geração.
Eles queriam sempre estar um passo à frente que o outro. Então, os Estados Unidos criam uma bomba atômica potente, a União Soviética logo depois cria também. Aí os Estados Unidos criam uma mais potente ainda, a União Soviética cria uma bomba atômica mais potente também, e assim eles vão competindo, principalmente no aspecto nuclear. Não é à toa que até hoje, pessoal, Estados Unidos e Rússia, que é a antiga União Soviética, né? Faz parte, o grande país da antiga União Soviética, até hoje Estados Unidos e Rússia, os dois têm os maiores arsenais nucleares do mundo. Também mergulharam aí, numa guerra científica. A Guerra Fria também impulsionou a corrida científica com os dois blocos. Que dois blocos, professor? Bloco capitalista e bloco socialista. Investindo em pesquisa e desenvolvimento de áreas como física, química e biologia. Então aí a Guerra Fria foi o território também dessas disputas e dessas corridas espacial, armamentista e científica. Fica aí uma boa sugestão para você aprofundar estes aspectos também. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Isso aqui é um breve resumo do que foi a Guerra Fria. Eu sei que vocês vão aprofundar um pouco mais nesses aspectos que eu estou mostrando para vocês. E agora, sabe qual é a hora? Olha aí, É hora de praticar. Muito bem, olha essa questão aqui, que interessante, pessoal. Os soviéticos tinham chegado em Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona. Embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a cerca de 32 bilhões de dólares. Vamos para o comando da questão depois desse trechinho. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas por A. Busca de neutralidade política. B. Estímulo à competição comercial. C. Subordinação subordinação à potência hegemônica. D. Elasticidade das fronteiras geográficas. Ou letra E. Compartilhamento de pesquisas científicas. Qual que você marcaria, hein? As relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pela... Depois do que nós conversamos hoje, fica fácil, né? Perceber que a resposta certa é letra C. Subordinação à potência hegemônica. Tudo ali, inclusive Cuba, que se tornou socialista por meio de uma revolução, se subordinou à União Soviética, né, nas barbas dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, no restante da América e em grande parte da Europa, também sujeitou vários países a se aliarem com eles, né, a se aliarem, a se aliançarem com o capitalismo. Então, as nações do leste europeu, Cuba, se subordinaram à potência União Soviética e os outros países subordinaram aí à potência chamada Estados Unidos. Vamos mais uma questão aqui, A Guerra Fria, olha só, Enem 2016, para os privados de liberdade. A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade da organização interna e da prática internacional. E somente poderia ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. O resultado disto foi que, enquanto os dois sistemas distintos existiram, o conflito da Guerra Fria estava destinado a continuar. A Guerra Fria não poderia terminar com o compromisso ou a convergência, mas somente com a prevalência de um destes sistemas sobre o outro. Ou seja, só ia acabar quando um dos dois sistemas se sobressaísse ao outro, né?
A caracterização da Guerra Fria, apresentada pelo texto, implica interpretá-la como um A. Esforço de homogeneização do sistema internacional negociado entre Estados Unidos e União Soviética. Negociado entre os dois, hein, gente? Já dá para tirar fora, olha aí. B. Guerra visando o estabelecimento de um renovado sistema social híbrido de socialismo e capitalismo. Que é isso, né? Nenhum dos dois ia aceitar uma mistura dos dois sistemas. Então já está fora. Nenhum dos dois admitiu isso. C. Conflito intersistêmico, em que países capitalistas e socialistas competiriam até o fim pelo poder de influência em escala mundial. Opa, essa faz sentido, deixa aí. D. Compromisso capitalista de transformar as sociedades homogêneas dos países socialistas. Que é isso? Como assim o capitalismo queria transformar as sociedades socialistas? Nem daria como, né? Enfrentamento bélico entre capitalismo e socialismo. Não, sabemos que não teve esse enfrentamento bélico direto. Já podemos parar até aí. Então, a nossa alternativa correta qual foi? Olha aí como dá para resolver também. Por eliminação, letra C. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham aproveitado ao máximo. Intensifiquem seus estudos, viu, gente? Nesses pontos aí, que vocês vão fazer aí uma grande prova e tirar um acerto muito legal em qualquer questão sobre Guerra Fria que possa ser cobrado de vocês. Ok? Então, até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Tchau, pessoal!